A inflação neste mês de setembro continua em ritmo de alta, puxada principalmente pela gasolina. É o que revela o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15, considerada a prévia da inflação oficial do país. No sentido oposto, os alimentos registraram a quarta queda seguida. Após ter avançado 0,28% em agosto, o IPCA 15 teve uma aceleração de 0,07 ponto percentual neste mês, resultando em uma alta de 0,35%. 6 dos 9 grupos de produtos e serviços pesquisados subiram no mês, com a maior variação e o maior impacto partindo de transportes, com destaque para a alta de mais de 5% da gasolina. Óleo diesel e gás veicular também registraram elevações no período, já o etanol teve queda nos preços. Ainda entre as principais altas, no grupo de habitação, destaca-se o aumento de mais de 0,5% nos preços da energia elétrica residencial. O resultado prévio da inflação em setembro só não foi maior, pois, mais uma vez, o grupo Alimentação e Bebidas registrou queda, marcando assim o quarto declínio consecutivo. A exemplo dos meses anteriores, o resultado foi influenciado novamente pela deflação nos preços da alimentação no domicílio, que caíram 1,25%. O IBGE realça as quedas da batata inglesa, da cebola, do feijão, do leite longa-vida, das carnes e do frango em pedaços. Por outro lado, o arroz e as frutas subiram de preço. Com os dados divulgados nesta terça-feira, no ano o IPCA 15 acumula alta de 3,74%. Já no acumulado em 12 meses, a alta passou dos 4,24% registrados em agosto para uma elevação de 5%. E para comentar esses números está aqui conosco o professor de Economia da USP, o Celso Grise. Celso, essa alta, na sua avaliação, é uma tendência da inflação ou, de repente, é algo mais pontual, como, por exemplo, foi a energia elétrica no mês passado e agora a alta expressiva da gasolina? Qual que é a sua avaliação? Boa noite, é um prazer tê-lo aqui, professor. Boa noite, o prazer é todo meu estar com você, com todos os telespectadores que nos acompanham nesse instante. Peter, a inflação no Brasil, de alguma forma, sofre muito os problemas da inflação no mundo. Muita coisa que a gente importa se repercute nos preços aqui dentro, nos preços domésticos, né? É curioso isso tudo. Você vê, por exemplo, alimentação, você tem queda de preços porque a oferta é abundante e porque as exportações também sofreram com essa redução da economia chinesa, não é? Então, a redução da inflação ou a desinflação tida por alimentos vem exatamente de uma oferta maior que a procura nesse instante, exceto, naturalmente, alguns itens que sobem mesmo por razões sazonais. É o caso, por exemplo, da fruta. Não é? As frutas e alguns hortifrutigranjeiros crescem aí. A coisa interessante é o leite. O leite é ainda caindo de preço porque esteve num patamar muito alto durante um certo período. E é de se esperar mesmo que houvesse uma desinflação, que a produção acabou superando a demanda de leite. Não é? Agora, o grande problema são os combustíveis. Nós temos já projeções, depois das várias altas que o combustível internacional teve, o petróleo teve a 90 dólares o barril, já há previsões para o final do ano de 100 dólares o barril. Isso vai produzir uma defasagem entre o preço externo e interno, e a Petrobras vai ser obrigada a novos reajustes, sem dúvida nenhuma. Isso pressiona a inflação por uma razão. Combustíveis se espalham, pelos preços de combustíveis se espalham horizontalmente por toda a economia. E isso produz inflação. Agora, a gente tem que ter um pouco de paciência. Nós ainda estamos com uma taxa de juros bastante alta e a inflação não deve ter um recrudescimento forte. Ela vai dar esses suspiros
mas são suspiros. Isso não pode caracterizar uma tendência com uma taxa de juros ainda muito alta. Eu acho que os preços estão sob controle e nós vamos poder ter até uma recuperação do poder de compra do nosso consumidor. Professor, o senhor disse que a queda nos preços dos alimentos tem relação com o aumento da oferta. Ok, deu para entender. Agora, a partir do momento que cresce o preço do combustível, cresce o preço da energia elétrica, isso não pode impactar também o preço dos alimentos a curto prazo, a médio prazo ou a longo prazo? Como é que funciona isso e como é que fica a rentabilidade do produtor diante desse cenário, né? Agora você tocou num ponto crucial. O que acontece é a formação de preços no setor agrícola é cruel para o produtor. Você tem preços fixados em bolsa de mercadorias no exterior. Com os preços lá, a gente vai ter as repercussões claras e que vão ser trazidas para o Brasil. Então, se a queda do milho, a queda de um grão qualquer, se dela for, o que acontece é que dentro ele vai também cair. Por outro lado, combustíveis repercute sim e atinge toda a sociedade, atinge o transporte, que é crucial para a agricultura, atinge os fertilizantes derivados de petróleo, isso é terrível para a agricultura, não é? E acompanha tudo isso ainda a taxa do dólar, não é? O valor que o dólar vem a ter obter. Resultado, o produtor só tem uma saída em circunstâncias como essa, é aumentar a produtividade. Vamos ter uma margem menor, mas com uma produtividade alta, nós nos equilibramos. E eu digo, então, ao produtor rural, tenha uma avaliação boa, utilize o mercado futuro nos momentos em que os preços forem Perfeito, professor. Venda uma parte disso. Se você quiser segurar outra, vai espera de um preço melhor, então segure, mas garanta os seus custos. Ok. Não se exponha a riscos maiores. Perfeito. O mundo está num momento de crescimento muito baixo. 3% é a previsão que nós temos para este ano e para o ano que vem no comércio mundial previsto pela OMC. Prefeito. Obrigado, Celso Grise, pela sua análise, pela sua avaliação. Uma boa noite para o senhor. Até uma próxima. Muito obrigado a você e vamos estar juntos na próxima vez com todos os nossos ouvintes aqui. Obrigado. Obrigado ao senhor.